Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Clésia Vilarim e sou grata a Deus pela tua vida, por você ter clicado nesse vídeo. Vamos estar estudando a primeira lição do terceiro trimestre de 2022. Essa lição é a da CPAD. Espero ajudar alguns irmãos, inclusive os que não podem estar presentes na escola bíblica. Essa lição está dividida em 4 pontos. O primeiro ponto fala sobre a igreja sob ataque. O segundo ponto, a natureza do ataque. O terceiro, as esferas do ataque. E o quarto ponto, a igreja protegida. A leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 a 5. Então, queridos, no trimestre passado, nós estudamos sobre a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nós aprendemos que Jesus chegou naquele cenário ensinando e estabelecendo princípios éticos e morais para a formação do caráter daqueles que iriam participar do reino de Deus. Então, ele chegou ali estabelecendo e se contrapondo às hipocrisias daqueles homens religiosos ali da época. E no trimestre, agora que nós estamos começando, esse primeiro trimestre, hoje é a primeira aula, nós vamos estudar sobre os diversos ataques contra a igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Os ataques, eles são sempre de forma e metodologia diferentes, mas o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, dando início aos pontos da lição 1.1, fala sobre a sutileza do ataque. Nós vemos que, pela palavra de Deus, que há um padrão moral de Deus para o seu povo. E é este padrão que tem sido atacado de forma sutil pelo diabo. E às vezes nem de forma tão sutil assim, né? Hoje em dia realmente a situação está muito complicada e muitas coisas a gente vê realmente na cara dura mesmo, as coisas acontecendo. Nós vimos que no passado, a igreja sempre sofreu oposição, né? Sempre sofreu ataque. E hoje, quando a gente para pensar na igreja que está estabelecida e olhamos para trás, nós podemos ver quantas pessoas se sacrificaram lá atrás, né? Foram realmente mortas, deram suas vidas pela fé para que isso fosse estabelecido. Não negaram sua fé e sofreram realmente ataques terríveis e tem crescido muito nas últimas décadas, né? Um exemplo que temos visto em nossos dias é o crescimento da oposição às verdades de Cristo, né? Como a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. E a igreja, ela não pode abrir mão da verdade da palavra de Deus, porque temos a convicção de que ela é a palavra de Deus e é a verdade absoluta para a vida da igreja. O subponto 1.2 está falando sobre o alerta para o povo de Deus. Podemos observar nas Escrituras que Deus sempre alerta o seu povo. Tem alguns exemplos aqui na lição, como por exemplo em Gênesis 37, do versículos 5 ao 7, onde está mostrando ali Deus dando sonhos a José com relação do que iria acontecer na vida dele, que ele iria governar sobre toda a sua família. E isso a gente vê cumprido lá em Gênesis 45, do 5 ao 8, quando ele se tornou governador de todo o Egito. E chegou ali o dia em que todo o clã de Jacó teve que ir para o Egito por conta daquela situação, daquela fome. E foram levados ali para o Egito e foram viver lá.
Então foram realmente estar sob o governo de José, porque era ele que governava toda aquela terra. Então Deus, ele não deixa ninguém enganado. A gente vê também em Gênesis 18, o 17 e o 18, Deus também falando para Abraão, né, que não iria ocultar nada de Abraão, do que iria fazer. E também no período da monarquia, a gente vê em 2 Reis 6, do 8 ao 12, a história ali de que Eliseu, ele informava ao rei de Israel todas as manobras militares do rei da Síria. O rei da Síria chegou a pensar até que tinha um espião no meio dele, porque quando ele fazia uma estratégia militar, Deus revelava a Eliseu e Eliseu revelava ao rei de Israel e era desfeita aquela estratégia militar. Então, o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, né? E também ainda em Isaías 3, do 16 ao 24, Deus também advertiu as mulheres de Judá que iam sofrer vergonha e humilhação quando estivessem como escravas infelizes, né? Em Daniel 10:14, um anjo foi enviado para revelar a ele os acontecimentos dos últimos dias. Então a gente vê Deus sempre preocupado em estar avisando o seu povo sobre os ataques de Satanás, né? Lá no Novo Testamento, a gente vê em 1 Timóteo 4, primeiro, Paulo alertando a igreja, né? Dando o alerta do Espírito Santo, avisando contra o perigo dos falsos ensinos. E hoje em dia não é diferente, gente. Nosso Deus, ele é o mesmo. E nós sabemos que nós, quando estamos na presença de Deus, temos uma vida de relacionamento com Ele, de oração, de busca, de leitura da Sua palavra, de dedicação. Nós sabemos que o Senhor, ele não nos deixa enganado com nada, né? Ele nos revela, ele nos mostra, ele fala conosco para que a gente trilhe um caminho correto. E cabe a cada um de nós obedecermos às direções que o Espírito Santo dá. No subponto 1.3, fala sobre a igreja na reta final. Então, não há razão para nós ficarmos surpresos com os acontecimentos que nós estamos vendo nos nossos dias, né? Pois tudo isso já foi prevenido à igreja antes, né? Pela palavra de Deus, tudo o que está acontecendo. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 7, Paulo descreve o comportamento dos homens nos últimos dias, né? E diz ali que nos últimos dias serão tempos trabalhosos, que nós estamos vendo realmente na nossa atualidade agora, esses tempos trabalhosos, irmãos, está realmente complicado. A gente vê como o ser humano tem se mostrado, né, homens perversos, né, pessoas desobedecendo pai e mãe. Então tudo isso, gente, já estava relatado na palavra de Deus. Nada disso é novidade para nós que estamos sempre lendo a palavra de Deus, né, dizer que estamos surpresos com toda essa situação, porque já foi avisado. Se Paulo, que viveu há tanto tempo atrás, já disse que vivenciava os últimos dias, né, lá em 1 Coríntios 10, 11, imagine o que a gente diz da época que nós estamos vivendo agora. Apesar de todos os ensinamentos de Jesus, o predomínio do mal será enorme. E isso não é por causa de falha divina, mas porque a igreja deixou de funcionar como órgão através do qual o poder salvador de Jesus poderia chegar à humanidade. Então, quando a igreja se cala, né, a igreja que tem a autoridade da palavra de Deus, ela se cala, então o inimigo, o mal, ele avança, né, porque nós temos a obrigação de passar para frente, de compartilhar o Evangelho de Cristo com as pessoas, com toda a humanidade. Enquanto a igreja estiver na terra, vai passar por esses enfrentamentos. O que vai fazer a diferença é como ela vai reagir a tudo isso. Então nós temos que reagir a tudo isso estando na presença de Deus, com fidelidade à palavra dele e guerreando, né, na presença de Deus em oração,
intercedendo por toda a humanidade. No ponto 2, a lição está falando sobre a natureza do ataque. E o subponto, o 2.1, o ataque é de natureza espiritual. Então, na passagem de Efésios 6,12, nós vemos que estamos em uma guerra e que essa guerra não é contra outros seres humanos, mas é contra o mal e contra os seus demônios. Tem um livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, que ela relata que o nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégias e engano, mediante planos bem elaborados e engano deliberado. Então, ele começa bombardeando nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos e teorias. Então, ele se move vagarosamente. Um dos pontos fortes dele é a paciência. Ele fica ao nosso derredor procurando uma brechinha em algum momento nosso de fraqueza, de medo, de insegurança, de aborrecimento, para entrar e nos derrotar. Ele só quer um espaço. Então, sabendo disso, pelo alerta da palavra de Deus, nós precisamos estar vigilantes, atentos, submissos a Deus e com sua palavra em nosso coração e mente, para podermos destruir as fortalezas de Satanás que ele quer construir em nossos corações. O subponto 2.2 fala sobre o ataque é de natureza moral. Em 1 Timóteo 4,2, o apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. E a gente vê na palavra de Deus, Jesus ele indo contra aquelas pessoas que agiam dessa forma, com hipocrisia, mostrava ser uma coisa que não era. Então, esses comportamentos se encontram na esfera moral. Consciência é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. No livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele relata que a lei ou regra sobre o certo e o errado costumava ser chamada de lei natural. Hoje, quando falamos da lei natural, normalmente estamos falando de coisas como a gravidade, a hereditariedade ou as leis da química. Todavia, quando os pensadores antigos chamaram lei do certo e do errado de lei natural, na verdade estavam se referindo à lei da natureza humana. A ideia era que, da mesma forma que todos os corpos são governados pela lei da gravidade e os organismos por leis biológicas, a criatura chamada ser humano também tem sua lei, com uma grande diferença. Um corpo não pode escolher obedecer ou não à lei da gravidade, ao passo que uma pessoa pode escolher se obedece ou não à lei da natureza humana. E ela foi chamada de lei natural porque as pessoas acreditavam que todos a conhecessem por natureza e não precisassem ser ensinados por outros. Tomando a raça como um todo, elas achavam que a ideia humana de comportamento digno fosse óbvia para todo mundo. Cada ser humano é responsável por seu comportamento. Pela sua consciência distingue o bom e o ruim. Já a consciência cauterizada se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Em Tito, capítulo 1 e o versículo 15 e 16 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados
para toda boa obra. O ponto 3.1 fala sobre a esfera religiosa. A Igreja brasileira tem se encontrado no meio de uma intensa guerra espiritual. O diabo, que usa as estruturas sociais para se opor à Igreja, é o mesmo que provoca os falsos ensinos para promover a apostasia em seu meio. E essa é a mais letal forma de ataque que o adversário promove contra a Igreja. Líderes cristãos fracos, que não têm convicção de suas crenças, tornam-se não apenas presas do inimigo, mas, sobretudo, instrumentos de propagação de seus erros. Não é de se admirar que pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras e por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigo da Igreja. Jesus disse em Lucas 17, primeiro: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. O ponto 3.2, a esfera social. Em 1 Timóteo 4,3, pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento, uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Hoje em dia é fácil nós vemos pessoas que se dizem fazer parte da fé cristã e contestarem o modelo ortodoxo e, em seu lugar, colocar outro evangelho que se adeque às suas crenças e convicções. E ainda nesse aspecto social, nós vemos o Estado e, consequentemente, as instituições que o representam servem de escudo para aqueles que não apenas se opõem aos valores cristãos, mas querem a todo custo ver a fé cristã destruída. Podemos ver leis sendo formuladas, mascaradas, mas com o verdadeiro intuito de calar a Igreja e desconstruir os valores da Palavra de Deus. Qualquer cristão com um pouco de discernimento já tomou consciência de que há uma ideologia de natureza social que quer a todo custo suplantar os valores cristãos. A Igreja não pode fugir de sua missão: ser sal e luz em meio a uma sociedade corrompida. Para tal, ela precisa ser revestida das armas da justiça de Deus. É preciso, portanto, que a Igreja leve a poderosa mensagem do Evangelho, pois assim poderá enfrentar as sutilezas do diabo e desfazer seus sofismas, suas mentiras. Então, quando a pessoa tem um conhecimento da palavra de Deus, a própria palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, quando a Igreja se põe de pé para levar a mensagem do Evangelho, então as pessoas vão ter o conhecimento da verdade. E aí vão poder ser desfeitas todas as ciladas do diabo. E como os irmãos que nos antecederam tiveram convicção que o Espírito Santo agia por intermédio deles, que nós também possamos ter essa convicção, essa mesma convicção, e que através das nossas vidas, através da Igreja, o Espírito Santo está agindo, está atuando. Não podemos sair desse foco, irmãos. O ponto 4 da lição fala sobre a Igreja protegida. 4.1, a exposição da palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4:5, Paulo mostra que a palavra de Deus e a oração são armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo e que a palavra de Deus tem o poder santificador. Uma guerra dessa magnitude não pode ser combatida pela Igreja usando armas carnais ou os mesmos meios usados pelo mundo, É preciso usar as armas espirituais. Em 2 Coríntios 10:4 fala sobre isso. Aos cristãos de Éfeso, Paulo recomenda que usem a palavra de Deus e a oração no Espírito como armas na guerra espiritual contra os falsos mestres. E por fim, o ponto 4.2
fala sobre a prática da oração. Então, através da oração, nós mantemos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Em Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com oração e súplicas no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está em Efésios 6,18. Perseverar na oração é uma arma espiritual importante contra as sutilezas do diabo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Então, que nós possamos ter essa nossa vida realmente de prática, de oração diante de Deus, para que nós possamos ter o discernimento de desfazer todas as obras do diabo. Então é isso, minha gente. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. Gente, se você gostou do vídeo, já deixa teu joinha para o YouTube recomendar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.